Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens aqui do canal Educação. No nosso primeiro encontro, a gente tem a nossa aula de linguagens, análise linguística. E só pegando aqui na nossa informação no chat, entrando um pouquinho, misturando aqui um pouquinho os assuntos, os nossos alunos lá de Queimada Nova, né, pediram para que o nosso professor presencial perguntasse qual é o significado da palavra concessão. Lá naquela questão, depois eu estava vendo aqui, naquela questão, você poderia também marcar a letra A, como os nossos alunos lá de São Pedro, porque eles têm os mesmos sentidos. Concessão é a adversidade, é a oposição. A diferença é entre você marcar a questão de você identificar o conquanto como sendo uma conjunção adversativa, né, ou concessiva, é o aparecimento dela dentro da oração. Porque se ela aparecer num período, ou iniciando ou intercalando orações coordenadas, aí ela vai ser adversativa. Se ela participar da formação de uma oração subordinada, porque ela vai vir para se opor à explicação dada pela oração principal, que era o caso ali daquele momento, né? Aí ela acaba se tornando, morfologicamente falando, esse recurso linguístico da conjunção aí subordinativa concessiva, tá? Então, vai depender muito do enunciado em que ela vai estar sendo construída para você trazer. Então, lá na questão, como oposição e concessão são campos de oposição, você poderia marcar as duas alternativas, como alguns alunos aqui colocaram. Mas você teria que identificar elas dentro dos contextos sintáticos que elas estabelecem, tá bom? Bom, vamos agora entrar na nossa literatura, para a gente poder fazer aí mais suportes importantes. Hoje vamos falar de dois escritores necessários, a gente está falando sobre a prosa do romantismo brasileiro, e vamos trabalhar com Jorge Amado e o romance do ciclo do cacau, né? Vamos falar um pouco desse escritor baiano, né? Muito importante e um referencial muito necessário dentro dessas possibilidades. Bom, Jorge Amado é um escritor de muito relevo, principalmente internacional. Já na década de 70 e 80, as suas narrativas conquistaram aí vários países, não só as narrativas construídas por eles dentro dessa representação em prosa, como as adaptações dessas narrativas que aconteceram em emissoras, né, nacionais, que, no caso, uma emissora nacional, que adaptou muitas dessas obras para a televisão. E traz aí o que é marca do nosso escritor, o regionalismo, as suas raízes. Está aí, Ilhéus, Bahia, terra natal de Jorge Amado, né? Uma cidade litorânea ao sul da Bahia e que tem características importantes, né? De representar uma cultura regional, um estado com as suas peculiaridades. Os autores da geração de 30, principalmente os prosadores neo-regionalistas, né? Tem essa representatividade de trazer esses regionalismos de volta e trazer essas cores fantásticas relacionadas àquilo que seria a cor local dos estados que eles bem conhecem, né? Continuo firme pensando em modificar o mundo e acho que a literatura tem uma grande importância. Palavras do Jorge Amado, de fato, ele também vai ter uma literatura muito conceitual nesses aspectos, vamos dizer assim, relacionados aos processos de entendimento, como se fala, a esses aspectos
de costumes, né? Um romance de costume, mas ele também vai começar a discorrer sobre os grandes problemas regionais dessa faixa litorânea, né? Ele não vai, como os outros escritores, para o sertão o sertão da Bahia. Ele fica nessa faixa litorânea, da zona da mata, da zona cacaueira, né? Já que ele veio de uma região onde esse extrativismo desenvolveu toda uma região baiana dentro de um aspecto extremamente importante, a economia, no século passado, no início do século até meados da década de 70. E ele veio de Itabuna, na Bahia, e destacou-se com frequência no seu estado natal, em suas obras. E destacou com frequência o seu estado natal em suas obras. Reconhecido internacionalmente, tem várias obras traduzidas em vários idiomas. Segundo consta, é o autor em língua nacional com mais traduções em países diferentes, né? Com línguas diferentes. Não foi alcançado por um outro artista brasileiro da literatura, o Paulo Coelho, que também é muito conhecido internacionalmente, por conta daquilo que seria um feito inédito do baiano Jorge Amado. Politizado, esquerdista, comunista e socialista, ele foi também um dos perseguidos pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, né? O que inclusive fez com que ele saísse do país uma certa temporada e tivesse sempre aquela liberdade, entre aspas, vigiada, tá? O que a gente vai encontrar nas obras de Jorge Amado? O regionalismo, típico da geração de 30. As características da obra de Jorge Amado mostram para você essa crítica sociopolítica. Aí a gente vai precisar trazer para vocês as principais dificuldades que a Bahia enfrenta, principalmente essa área, essa zona cacaueira, né, que é cacaueira. O palco das principais narrativas dele. Como crítica sociopolítica, é lógico que ele fala sobre a opressão, principalmente das pessoas pobres, opressão, deixa eu apagar bem aqui, dos baianos, né? Opressão dos baianos que vivem à mercê de um sistema político falho ou omisso, porque o governo federal não se fazia presente em estados nordestinos com tanta frequência, como aconteceu no século passado, e essa ausência era sentida pela proliferação dos latifúndios, né? De todas aquelas situações, essas grandes fazendas que ficavam nas mãos de apenas chefes políticos ou de pessoas de alto prestígio e tradição social. Essas pessoas juntavam as duas coisas, tá? O poder financeiro, que eles adquiriram pelos latifúndios, e também a riqueza que era gerada nesses latifúndios através do plantio do cacau, que é o ouro negro da Bahia. Durante as décadas de 30 e 40, 50 e até meados de 60, mas 60 em diante, eles foram devastados por uma praga, né, que se instaurou nas fazendas cacaueiras, chamada vassoura de bruxa, cuja tecnologia na época era inexistente no país para combatê-la, o que dizimou aí a região, porque o plantio é um fungo, né, que se espalhava com muita facilidade pelo plantio e acabou fazendo com que a região tivesse perdas econômicas severas, já que o cacau deixou de ser produzido com a intensidade que era produzido desde a década de 30. E aí essas pessoas, né, que tinham essas fazendas grandes, produtoras
desse tipo de produto, né, eles também mandavam na região. E o coronelismo é um dos elementos políticos e, principalmente, que refletem esse autoritarismo, sempre muito mencionados nas narrativas do Jorge Amado. Jorge Amado gostava de mostrar o poder dos coronéis. Era um poder paralelo, porque o Estado era omisso, não se fazia presente. E aí, olha, esses elementos, vamos dizer assim, autoritários, faziam com que proliferassem esses chefes políticos que, na verdade, se transformavam nessa expressão. Então, é a opressão do homem, dos mais pobres, dos mais fracos, a formação de grandes latifúndios, a ausência de reforma agrária, né? E, principalmente, gente, um derramamento de sangue nessa mistura terrível entre latifundiários, coronéis, oprimidos, a violência rural, tá? Então, essa violência rural, ela era enriquecida pela ausência de justiça, pela ausência, primeiro, gente, do Estado, que não se fazia presente na região. E aí a gente vai poder identificar essas situações. Então, olha, para quem é um esquerdista comunista, a obra está recheada de informações importantes. Vai denunciar a opressão dos trabalhadores rurais, que são explorados dentro dos grandes latifúndios, não podem, inclusive, não sair sob pena de perderem a própria vida, né, nessa recusa por um trabalho que lhe é oferecido pelos chefes políticos e mandatários que eram os seus coronéis. A briga entre eles, principalmente pelo domínio da região, né, muitos deles praticavam atos ensandecidos de grilagem de terras, né, não só públicas, como também de de terras que eram forçosamente adquiridas ou desmembradas de antigos produtores. Os pequenos eram as primeiras vítimas, viviam chacinados, né? A gente vai perceber as chacinas de famílias, de mulheres, de crianças, de inocentes que se opunham ao poder dos coronéis, simplesmente não entregar as poucas propriedades que eles possuíam para o aumento dos latifúndios dos grandes coronéis. Então, isso faz com que a gente possa ter uma obra de engajamento político. É um neorrealismo que fala sobre essa representação, principalmente denunciando essas problemáticas enfrentadas por um Estado e principalmente por uma região marcada por esses contextos, né? Então, a gente não tem ainda essa visão antirromântica, é uma visão ainda parcial, porque ele não aprofunda através de narradores, por exemplo, oniscientes, como fez o seu colega de escola, o Graciliano Ramos. Ele dá essa visão, né, esse espaço narrativo que é denunciado dentro dessas particularidades. E é bom você tomar ciência da cor da Bahia, né? A cor da Bahia, ela é multirracial, ela é eclética, sincrética, né? As manifestações baianas mostram a influência das várias culturas afro, indígena e portuguesa também, que caracterizaram a formação daquela identidade nacional. Então, a gente vai comentar aqui alguns pontos importantes. Por exemplo, o neorregionalismo do Jorge Amado mostra a Bahia de todos os santos, literalmente de todos os santos afoxés, católicos, espíritas, evangélicos, porque lá uma das características dessa representação social é percebermos esse sincretismo literário, o sincretismo comportamental, principalmente religioso. Essa fotografia que eu coloquei aí é em frente a uma das principais, um dos principais palcos católicos da cidade de Salvador, né? A igreja do Nosso Senhor do Bonfim. E tem uma festa lá chamada Lavagem das Escadarias do Senhor do Bonfim, que antecede aí o início da Quaresma.
E essa lavagem, literalmente, eles lavam a escadaria, ela é feita pelas mães de santos de todos os terreiros aí de Umbanda e Candomblé que existem na cidade de Salvador. Elas saem em procissão de um determinado ponto no centro da cidade até chegar a essa cidade e vem com os seus banhos de cheiro típicos dessa cultura religiosa para fazer essa aceitação, proximidade, mistura. O baiano é muito sincrético dentro desses elementos. E aí você precisa conhecer esse aspecto, gente. Por quê? Porque as narrativas só têm um espaço para acontecer. São sempre na Bahia. E essas narrativas, elas mostram as paisagens e os personagens baianos. Principalmente aqueles personagens que fogem aos padrões mais elitistas, que estariam dentro da sua grande representação relacionados àquilo que mais se tem, são os baianos de todas as espécies, jeitos, tipos e comportamentos. E como ele tinha suas convicções políticas, o Jorge Amado, ele vai trabalhar aí, olha, com essa visão mais social. São pescadores, artistas, operários, lavadores, prostitutas, coronéis, né? Pais de santo, mães de santo, vagabundos, todo tipo de gente que você possa imaginar que compõe um núcleo urbano tão grande. Foi a nossa primeira capital, Salvador, e aí a gente vai encontrar ela com várias representações. Ele, de certas vezes, diz: acho a Bahia fundamental não só na cultura brasileira, mas no país como um todo. Vem lá de um fato fundamental para a cultura brasileira: a mistura de sangue, de raças, de culturas, a miscigenação e o sincretismo. Ou seja, sincrético é aquele que convive com as diferenças, né? E é convivendo lado a lado. Então, a gente vai poder observar que nós temos todas essas representações sincréticas em que o povo da Bahia, que, segundo Jorge Amado, é a grande metonímia do Brasil, é a parte pelo todo, também representaria um povo de mestiçagem e de sincretismo, né, em todos os aspectos importantes a serem trabalhados. Uma das coisas que o Jorge Amado mais gostava de fazer era se sentar nas regiões em que ele frequentava, né? A cidade de Ilhéus, ao sul da Bahia, né? A sua cidade natal, Itabuna, lá em Salvador. Ele gostava desses bares, né, mais populares, principalmente porque era a partir desse contato, dessa observação, que ele colhia a matéria das suas produções. Então, ele dizia que era incapaz de escrever sobre aquilo que ele não viveu. E para viver, era preciso também se ver, né, se observar. Era nessa prática de coleta de informações direta na realidade que ele vai eternizar esses tipos que ele acaba colhendo e que são comuns a várias cidades da Bahia, né? E ele acaba trazendo essa representação. Essa estátua, ela é uma estátua que fica no Bar Vesúvio, né? Que é um bar que fica na cidade de Ilhéus, que é a cidade onde se passa a narrativa Gabriela Cravo e Canela, uma das pioneiras no sucesso internacional do Jorge Amado. E aí os donos do bar resolveram prestar essa homenagem ao baiano que levou, né, o Bar Vesúvio aí a um conhecimento internacional. Nas obras de Jorge Amado, englobamos o sincretismo, o misticismo, fazemos toda uma dimensão mítico-folclórica da vivência humana. Como ele colocou no slide passado, é aquilo que ele acredita que é o Brasil, né? Na sua multirracialidade, na sua multiculturalidade, tá bom? Bom, vamos agora estudar um pouco dos romances de Jorge Amado. Os romances de Jorge Amado, eles podem ser definidos de duas formas.
os chamados romances proletariados, que são os romances sociais da sua fase inicial, e os romances de costume, que é essa fase comercial que dá essa celebridade, tá? Nos vestibulares, geralmente, é essa fase social que aparece com mais frequência, principalmente um romance um tanto quanto interessantíssimo, né? Que é o Capitães da Areia, um romance publicado na década de 1960 e que tem características ainda muito importantes dentro dessa representatividade. Bom, no caso dos romances urbanos, né, ou nos romances sociais ou proletariados, o Jorge Amado ele tem uma capacidade de realidade dos trabalhadores oprimidos pelo sistema capitalista e principalmente pela sociedade extremamente essa sociedade extremamente distorcida que era a sociedade da Bahia, das suas regiões, né, aí periféricas, tá? E aí a gente vai poder identificar todas essas marginalidades acontecendo, desde esses trabalhadores do cais, né, passando por pessoas, por jovens de rua, como era o caso dos Capitães da Areia. Um romance um tanto quanto interessante, gente, porque foi uma narrativa escrita em 1937, né? Ou seja, 1937, que se discutia os direitos das crianças e adolescentes, né? Os direitos das crianças e adolescentes. Hoje, nós temos uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que salvaguarda toda essa geração que era perdida, porque os direitos das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social, como era o caso do Pedro Bala, de todos seus amigos que faziam parte daquele grupo de marginais, que se tornam marginais, né? Bandidos, um grupo criminoso chamado Capitães da Areia. E aí, esse romance, ele mostra essa perspectiva, vamos dizer assim, de que nós temos um pioneiro no trato das políticas públicas relacionadas a essa situação de vulnerabilidade. Em pleno período de Vargas, ele produz uma narrativa que faz as pessoas refletirem a respeito de como a sociedade trata as crianças em vulnerabilidade, né? Principalmente as crianças que vivem na cidade de Salvador em situação de rua, né? Ou de abandono, ou de ausência aí da família. Então, eles praticam pequenos, grandes furtos, né? São utilizados como massa de manobra dos grandes aí, representantes da criminalidade da época, mas não tem, a não ser pela proximidade de duas religiosidades que na Bahia se convivem, que é a religiosidade afro e também a religiosidade católica, porque parte da comunidade das crianças em situação de ruas é atendida por um padre católico que faz essa pastoral aí em torno dessa comunidade em situação de vulnerabilidade, e outra é assistida pela Mãe de Santo, a quem eles consultam por conta desse forte, vamos dizer assim, sincretismo literário ocorrido dentro dessa sociedade. Então, gente, em todas essas narrativas é sempre essa visão do bem contra o mal, né? Dentro dessas possibilidades em que a gente possa encontrar alguém que possa resgatar essa dignidade ou olhar por essa comunidade de uma forma eloquente, sempre muito numerosa, porque os mais frágeis, os vulneráveis socialmente, como a gente chama hoje, né, pescadores, desempregados, crianças de rua, prostitutas, mulheres abandonadas, idosos, eles sempre são em maior número dentro dessa sociedade, enquanto a elite opressora e o lado negativo a ser combatido sempre controlam eles por uma questão
do autoritarismo financeiro, tá? Então, essa sociedade marginalizada, em que a gente vê esses tipos, né, marginalizados e racialmente definidos dentro da cultura negra, né, fazem com que a gente possa ter essa amplitude de problemas, tá? E aí, no caso do nosso Jorge Amado, ele acaba expondo não só os problemas, como também toda uma cultura miscigenada, rica e sincrética, que é a cultura baiana, tá? Então, eles têm um pouco de bairrismo dentro desse momento. Depois disso, começa o ciclo do cacau, né? Que é um ciclo que intermedia aí uma mudança que sai da região de Salvador e vai para as cidades lá no interior da Bahia, cidades de Ilhéu, onde Terras do Sem Fim, né? São narrativas que lembram muito essa perspectiva de se trazer essa violência do campo, né? A miséria nos trabalhadores rurais, que acaba se tornando fértil e comum na região devido à opressão. O trabalho quase que análogo da escravidão. Já existiam as leis, né, principalmente trabalhistas, que garantiam dinheiro ou pelo menos a remuneração dos trabalhadores rurais, mas que, na verdade, nessa zona riquíssima, que era a zona do cacau baiano, a exploração dos trabalhadores rurais e a ganância dos coronéis, essa sim era a grande realidade. E aí, gente, ele evolui para um lado, vamos dizer assim, de costumes, né? Uma prosa que ele se desapega um pouquinho dessas questões, mas fortemente sociais, para misturar, além das denúncias que ele vai fazer, questões relacionadas ao humor, né? Ao erotismo, à sensualidade, demonstrando essa concha de retalhos que é aí o povo baiano, cheias de interferências. E aí, gente, ó, é um baiano multimídia, porque dentro dessa sua trajetória, e também dentro das suas possibilidades artísticas, o Jorge Amado, ele tinha uma amizade muito forte com o dono da Rede Globo, que era o Roberto Marinho. E eles faziam parte da Academia Brasileira de Letras, etc. e tal. E eles tinham uma parceria, e eles passam a ter uma parceria, principalmente na década de 1970, quando a emissora resolve investir no seu produto, né, que se transforma no mais rentável daquele conglomerado aí, comunicativo, que são as novelas televisivas. E como existia uma dificuldade muito grande de se ter produtores de novelas televisivas no Brasil, o caminho foi aproveitar a literatura e jogar as histórias da literatura dentro das obras, ou então trazer para a literatura ou para a televisão alguns dos famosos escritores de literatura da época, como foi o caso do Dias Gomes, que era um autor de literatura dramática, escrevia peças teatrais e começou, juntamente, dentro dessa emissora, a fazer as narrativas televisivas. O Dias Gomes foi o primeiro a adaptar uma peça teatral para o cinema e também para a televisão, que foi a peça... Ai, meu Deus do céu, esqueci agora da peça dele, que era O Pagador de Promessas, né? Depois ele capta a mulher também, que é a Jeanette Claire, também que vem do teatro, para trabalhar junto a essa emissora. Aí pronto, é um sucesso atrás do outro. E eles gostam de adaptar muitas obras da literatura. E uma das que você viu aqui, ó, mais foram adaptadas pela televisão, pela Rede Globo, foi aí as obras do Jorge Amado, né? Nós tivemos histórias como Quincas Berro d'Água, uma história divertidíssima, tem nas plataformas e no YouTube, dá para você assistir aí essa película que foi feita recentemente quando eu digo há quase 20 anos, né? Tem lá a Gabriela, que foi o último
remake da grande novela que foi um dos produtos mais comercializados pela Globo depois da sua queridinha Escrava Isaura, né, na década de 70. Aí, no final da década de 70, a Globo adapta a Gabriela, revelou ao mundo a jovem Sônia Braga, transformou-se numa artista internacional por conta da comercialização desse produto pela Rede Globo a vários países. Foi para a China, para a Arábia, para todos os lugares em que as pessoas possam ter contato. Recentemente, por conta, acho que foi de centenário do Jorge Amado, recentemente, quando eu digo assim, há uns 10 anos atrás, a Globo readaptou novamente com um novo elenco, com algumas histórias a mais, mas trouxe novamente a Gabriela para... Não foi novela, mas foi uma minissérie. A Tieta tem filme e foi um dos grandes sucessos também da Rede Globo. A Tieta do Agreste, né? Que traz a mulher baiana, destemida, né? Sensual. Já apareceu aqui, através da Gabriela, essa questão do erotismo feminino, né? Estamos em época de liberdade, de contextos totalmente diferenciados. E até as relações trisais, né? Trisais e também sobrenaturais foram trazidas também para as páginas, né? Tem a Dona Flor, que tem seus 2 maridos, né? O marido com que ela se casa, depois de ficar viúva do primeiro marido. Só que o marido, né? O primeiro marido, aparece dentro dessa espiritualidade constantemente para continuar esse relacionamento amoroso com ela. Então, é um triângulo amoroso, sobrenatural, e que mostra essa característica do Jorge Amado de lidar com essas situações diferenciadas aí, tá, gente? Então, como era a linguagem do Jorge Amado? A linguagem das obras de Jorge Amado era simples, direta e popular. Por isso é que ele foi esse autor que se destacou nessa literatura comercial, que passa a ter uma pegada, vamos dizer assim, multimídia, e que faz esse caminho. Uma das questões que mais chamava a atenção para o antigo dono da Rede Globo, que era o Roberto Marinho, é que parece que o Jorge Amado não escrevia para a literatura, porque sempre se tinha aquela ideia de que a literatura era algo muito elitista, né? Era algo muito, vamos dizer assim, conceitual, uma linguagem muito formal ou então poetizada, não se tinha acessibilidade a esse regionalismo. E aí essa variante regional e principalmente social faz com que o nosso Jorge Amado adote essa linguagem simples, direta e popular, o que facilita demais. E aí o Roberto Marinho dizia, olha, as suas obras já são prontas para a televisão ou o cinema, porque você já traz essa linguagem do grande público, de um público que muitas vezes não tem uma formação educacional completa, e não sabe decodificar, sabe ler, mas não tem todas aquelas estruturas voltadas para a compreensão daqueles espaços, estratégias, todas literárias complexas, né? E aí a gente vai poder identificar essas situações. Um outro detalhe também que dá essa popularidade ao Jorge Amado é o fato dele sempre dar grande visibilidade às camadas populares, principalmente aos mais pobres, né? Gabriela era uma retirante nordestina. Chega à cidade de Ilhéus, lá na zona rural, fugindo da seca, e resolve se empregar na região como aquilo que ela pode ter, que seria afazeres domésticos, né? E o personagem, né, acho que é Rashid, né, acaba mantendo ela como empregada e também eles acabam se relacionando. Então a gente vai poder perceber que a Tieta também é uma figura feminina que representa a mulher retirante, né, que sofre assédio, que sofre situações de opressão por conta da sua condição feminina.
e ele sempre vai estar trazendo essas figuras mais populares, né? O estilo da narrativa possui tons anedóticos, aventureiros e necessariamente também eróticos, né? Por conta dessa característica que ele quer dar ao povo brasileiro de uma liberdade de conceitos e de procedimentos diferenciados, né? Então isso faz com que a gente possa ter todos esses, vamos dizer assim, esses romances permeados por essas situações mais, vamos dizer assim, picantes, apetitosas, erotizadas, né? Mais chamativas e atrai o gosto popular. Na vida só vale o amor e a amizade, o resto é tudo pinóia, é tudo presunção, não paga a pena. Olha aí ele se dedicando aí a essa literatura. Vamos para a nossa atividade? Vamos lá, gente. Acompanha aí a leitura para que a gente possa trazer essas informações aí para vocês, tá? Vamos lá. Primeira questão. Nasce um escritor. O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o mar como tema. A classe inspirou toda ela nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados. O episódio do Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro do internato, eu vivia das saudades das praias do Pontal, onde conhecer a liberdade e o sonho. O Mar de Ilhéus foi o tema da minha descrição. Padre Cabral levava os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que escutasse com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, o autor daquela página seria, no futuro, um escritor conhecido. Regateou elogios e eu acabara de completar 11 anos. Vejamos aqui. Passei a ser uma personalidade. Segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, os campeões de matemática e de religião, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro. Sensação permanente durante os 2 anos em que estudei no Colégio dos Jesuítas. Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. O primeiro, As Viagens de Gulliver, depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data desta época minha paixão por Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain. O norte-americano não figurava entre os prediletos do padre Cabral. Recordo com carinho uma figura do jesuíta português, erudito e amável, menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 2 anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, a minha primeira prisão. Tá aí, gente, ó, o nosso personagem principal da aula de hoje, Jorge Amado, falando aí das nossas situações. Vamos lá, gente, ó. Considerando-se as razões pela qual Jorge Amado tornou-se escritor, compreende-se no texto que tal vocação tal vocação nasceu com ele desde sempre. Nasceu com ele, desde sempre sabia que era seu destino. Letra B. Surgiu na obrigação, uma vez que eu precisava atender às ordens do Papa. Ele precisava atender. Foi uma forma de fuga do tempo que passava no internato.
partiu de fatores e influências externas. Desenvolveu-se através dos vários textos que escrevia nos tempos vagos no internato, gente. Olha, a gente viu aí a narrativa em que ele apresenta a sua condição de escritor, ele, Jorge Amado, né? E dentro desse momento, a gente vai poder observar que foi uma fuga, né? Porque ele escreveu a solicitação do padre, né? Para falar sobre o mar. E aí, como ele veio da cidade de Ilhéus e estava ali no internato, vivendo longe do mar, né, que é o cartão postal que ele via todas as vezes, ele foi acolhido pelo padre, que passou a ver na capacidade intelectual dele a possibilidade dele se tornar um grande escritor. Então, isso para ele acabou se tornando uma espécie de fuga, né? Principalmente porque ele se sentia muito preso e se sentia principalmente muito saudoso que era da sua terra natal. A alternativa correta... Opa, cadê, meu Deus do céu? A alternativa correta, vou marcar aqui, ó, letra, uma forma de fuga do tempo que passava no internato. A alternativa correta, letra C. Tá bom? Se dá tempo, vamos lá, gente, ó. Preto Henrique tomou o caneco das mãos da preta velha e bebeu 2 tragos. Ainda tá quente, meu filho. É o restinho. Tá, tia, bota mais. Quando acabou, disse: você lembra dessas histórias que você sabe, minha tia? Que histórias? Essas histórias de escravidão. O que é que tem? Você vai esquecer de todas elas. Quando? No dia que nós for dono disso. Dono de quê? Disso tudo, da Bahia, do Brasil. Como é isso, meu filho? Quando a gente não quiser mais ser escravo dos ricos, titia, e acabar com eles. E quem é que vai fazer feitiço tão grande para os ricos ficar tudo pobre? Os pobres mesmo, tia. Titia. Negro é escravo, negro não briga com branco, branco é o senhor dele. O negro é liberto, tia. Eu sei, foi a princesa Isabel, no tempo do imperador, mas o negro continua a respeitar o branco. Mas a gente agora livra o preto de vez, velho. Você sabe qual é a coisa melhor do mundo, Henrique? Não. Não sabe o que é? É o cavalo. Se não fosse o cavalo, branco montava em negro. Olha, um texto que denuncia ainda a existência do racismo dentro da sociedade. O cenário predominante na obra do escritor Jorge Amado é o estado da Bahia. Sua produção é dividida pelos críticos literários em várias fases. O texto lido pode ser enquadrado nos romances proletariados, que denunciam a miséria e a opressão das classes sociais. A alternativa logo de início aqui é a letra A, tá bom? Gente, terminamos a nossa aula trazendo um pouquinho da Bahia de Jorge Amado como representante do neorregionalismo da literatura brasileira, principalmente do modernismo de 30, né? É um autor com muita expressividade e que vale a pena você fazer uma pesquisa, pegar um livro dele. Lhe garanto que você não vai sentir dificuldade e vai gostar muito. É uma literatura muito prazerosa, a literatura do baiano, aí é Jorge Amado. Me despeço desejando a vocês uma ótima noite, lembrando a vocês que a gente volta na próxima semana e até mais, gente. Tchauzinho.